Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia. Muito boa tarde para você, ouvinte da Mãe Uaçu, para você, internauta, boa tarde. E hoje nós vamos conversar com a doutora Márcia Rodrigues, psicóloga clínica, especialista em autismo, mestre PPGDL, Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Local. E vamos falar um pouquinho sobre esse mês de abril que busca uma conscientização sobre o autismo, mais especialmente nós tivemos o dia 2, que foi o Dia Mundial de Conscientização sobre o Autismo. Muito boa tarde, doutora Márcia Rodrigues. Boa tarde aos ouvintes, aos internautas, né? Obrigada mais uma vez pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês. E é um tema muito importante para ser abordado, para despertar a sociedade, não é isso? Sim, na verdade a gente tem o 2 de abril, que ele faz esse marco, né? Que é para a gente trazer mais informação, falar mais sobre isso, mas é uma temática extremamente importante, uma vez que, apesar de hoje estar sendo mais divulgado, o autismo ainda requer muitos estudos, né? É algo ainda desconhecido de forma geral aí pela população em geral. E é desse desconhecido que nós vamos falar mais. Como que nós podemos definir o autismo? Sim. O transtorno do espectro autista, ele não é entendido como uma doença, ele é visto como uma condição de funcionamento neurobiológica. Então, são vários os fatores que a gente entende como causalidade e vários são os fatores também que influenciam para a sua classificação e seus níveis de gravidade, né? Então, quando a gente fala da palavra transtorno, a gente entende que a gente tem multifatores que chegam a esse aspecto. A gente não tem um biomarcador, por exemplo, igual na síndrome de Down, que você faz o exame cariótipo e você sabe que o cromossomo 21 alterou. Então, você tem um biomarcador para isso. O autismo, o diagnóstico todo ele é puramente clínico, né? Então, precisa de um rastreio, de um especialista para conseguir fazer o diagnóstico. Perfeito. E essa identificação, ela acontece mais no início da vida da pessoa, quando ainda é criança, como é que é? Sim, hoje a gente trabalha sobre a perspectiva do diagnóstico precoce. O que a gente preza? 0 a 6 anos, porque é uma idade que a gente tem todas as vantagens sobre as intervenções, uma vez que o cérebro de 0 a 6 anos está com praticamente 80% dele com os neurônios preservados, né? Então seria, usando uma analogia, uma massinha de modelar, que facilitaria muito o processo da intervenção. Mas a gente tem sim pessoas adultas ou até mesmo adolescentes que estão recebendo hoje o diagnóstico tardio, porque eram poucos os profissionais especializados, então até para a família identificar que existia uma alteração ali no desenvolvimento da criança, ela tinha muita dificuldade para ter esse acesso, né? Hoje os profissionais, tanto psicólogos quanto neuropediatras, psiquiatra da infância e adolescência, estão muito voltados para essa especialização e com mais capacidade para investigação e diagnóstico precoce. E a questão de identificar de forma precoce é o melhor em termos de talvez um resultado, não é? Sim, os melhores resultados seriam sim através do diagnóstico precoce. Por quê? Como eu falei inicialmente, de 0 até 6 anos, a gente tem no cérebro uma mobilidade maior. Não significa que uma criança, por exemplo, que tenha 12 anos, ela chega até um processo interventivo, ela não vai ter evolução. Ela terá. Porém, os avanços dela serão mais lentificados que uma criança de 0 a 6 anos, porque a gente tem aí uma plasticidade neuronal muito mais ampla. Essa plasticidade neuronal, para quem está nos escutando, seria uma potência maior, né, dos neurônios e maior funcionalidade. Então, a mobilidade das intervenções, de mudança de repertório comportamental, são muito mais assertivas dentro dessa faixa etária. O autismo não é uma doença? Não. O autismo já foi, por muito tempo, entendido como uma doença. Mas hoje existe um movimento chamado o Movimento da Neurodiversidade, que entende o autismo como uma condição de funcionamento. Assim como o autista, assim como o TDAH, né, como eu disse anteriormente, não existe um biomarcador. Aqui, onde você tem um biomarcador, você tem uma causalidade única para se tratar, né? E quando você não tem esse biomarcador, você sabe que ele é multicausal para alcançar aquele transtorno, então significa que aquilo ali é uma condição. O cérebro funciona
de uma maneira diferente que as pessoas tidas como típicas, né? Sintonia da Tarde, com Moreira Lopes. Perfeito. Hoje nós estamos conversando com a doutora Márcia Rodrigues, psicóloga clínica, especialista em autismo. E a conscientização sobre o autismo é a proposta da entrevista. E identificar o autista, a comunicação, a socialização, o comportamento, tudo aí depende dos pais, né? Aquele convívio familiar que vai condicionar essa questão dessa identificação, não é? O que a gente orienta, né, enquanto profissionais? A família vai ter a percepção de que aquela criança está apresentando ali algum atraso. Às vezes o atraso do aparecimento da linguagem verbal, né, da fala, vai aparecer também uma dificuldade muito grande de socializar, não só com os pares, que são crianças da mesma idade, como uma dificuldade, às vezes, de socializar com outros adultos também. E o comportamento, ele pode também ter algumas alterações. Uma dificuldade, por exemplo, na sustentação do contato ocular, não significa que uma criança autista ela não te olhe, mas a sustentação desse contato ocular, ela está aquém das crianças da idade dela, né? Então, são alguns fatores que são fáceis de ser percebido pela família e não somente também. Mas a escola é uma grande aliada da gente nesse contexto, porque estando naquele convívio familiar, é perceptível eles observar sinais que estão muito diferentes. Buscar por uma ajuda profissional para que o especialista faça o rastreio mais específico. E esse diagnóstico da pessoa autista, como que ele se dá? Geralmente, os profissionais que trabalham com o diagnóstico é o psicólogo clínico, especialista na área, e também o neuropediatra ou então o psiquiatra da infância e adolescência. São os especialistas que farão o rastreio. Dentro da psicologia, a gente adota alguns métodos de investigação. A gente tem um sistema chamado Sistema Protea, que é um sistema de avaliação da suspeita do espectro autista, e temos também um checklist que a gente utiliza para avaliar como que está o nível de desenvolvimento dessa criança, que é o checklist do modelo Denver, né? Como eu disse anteriormente, é um diagnóstico puramente clínico. Quando a família leva uma criança, por exemplo, a um médico, um neuro, um psiquiatra, eles vão solicitar, por protocolo, um rastreio através de exame. Por exemplo, um eletroencefalograma, exames de neuroimagem. E aí as pessoas se perguntam, então o eletroencefalograma é capaz de detectar? Não. O eletroencefalograma é para excluir qualquer outro tipo de alteração que seja cerebral, né? Então, vamos excluir possibilidade de uma lesão, excluir uma possibilidade de uma alteração encefálica, vamos dizer assim, e não havendo nenhuma alteração, a gente parte para o diagnóstico puramente clínico, apresentando alterações comportamentais, restrição de interação social e alterações na comunicação, sendo ela verbal ou não verbal, a gente caminha para um diagnóstico mais assertivo. Antes de adentrarmos sobre o tratamento, como é que é a realidade, como é que é o mundo do autista? Bom, né, é bem variado. Quando a gente fala transtorno do espectro autista e fala sobre espectro, vamos pensar o que seria um espectro de cores, né? A gente sofre desde o preto até a escala de cinza e até no branco. Então, quando a gente fala desse espectro no autismo, é para entender que existe vários níveis e classificações. Dentro do DCM-5, que a gente tem uma classificação internacional, a gente tem nível 1 ao 3, que é para dizer a necessidade de suporte que cada um desses níveis tem. Porém, cada criança autista tem sua singularidade. Então, eu posso ter uma criança autista de nível 1, que seria o nível mais leve, digamos assim, duas crianças com o mesmo nível, mas com singularidades à parte. Eu posso ter uma com uma ausência de fala verbal, enquanto eu posso ter uma com alteração de comunicação verbal, mas com uma fala mais pragmática. Ele fala, mas quando você conversa com uma criança de 7 anos com essa fala pragmática, é como se ela estivesse te dando uma palestra, né? Então você vê que uma criança de 7 anos não é esperado que ela tenha essa linguagem pragmática. Então, a partir do momento que você tem essa identificação, a gente entende que há uma alteração da linguagem. E as pessoas, às vezes, acreditam que essa alteração de linguagem é só ausência de fala. E não é, né? Houve uma expressão popular dessa fala pragmática que era uma fala robotizada, porque dá-se a impressão
de que a criança está conversando como se fosse um robozinho, né? Então a gente tem os níveis de classificação e os níveis de singularidade de cada criança, né? Perfeito. Agora, em termos o ambiente familiar, como é que é? Esse ambiente, ele é um ambiente normal, porque muito se fala, o autista não pode ouvir determinados ruídos. Como é que é essa questão familiar? Diante do diagnóstico, né, quanto mais a família se familiariza com o transtorno, ela também vai se adequando a algumas condições da criança. Existe sim a criança autista que ela tem muita dificuldade de ficar em espaços com barulhos. Por exemplo, som de liquidificador, o som de um motor de um carro ligando, um som de um secador de cabelo, isso a incomoda, mas não são todas as crianças autistas que têm essa hipersensibilidade ao barulho. Então, é necessário sim, primeiro, que haja avaliação para a gente ter o perfil daquela criança autista. E através desse perfil a gente ajuda a família a adequar uma rotina familiar que fique mais confortável, tanto para a família quanto para a adaptação da criança nesse espaço. E é dentro desse tópico aí que nós vamos trazer como que funciona o tratamento. Sim. O tratamento, como algumas pessoas que estão nos acompanhando já têm uma dimensão, mas eu acho que é válido a gente frisar. O tratamento para o transtorno do espectro autista, ele acontece através de uma equipe multidisciplinar, né? Não é somente o psicólogo que vai intervir, não é somente o médico, é uma junção, é uma equipe. Então existe o médico, o psicólogo clínico, o terapeuta comportamental. Esse terapeuta comportamental, ele trabalha muitas questões de alterações sensoriais. A gente tem o fonoaudiólogo que vai intervir principalmente nas habilidades de comunicação, né? E quando há dificuldades, né, autistas com alteração na cognição, que é a dificuldade para aprender, vai ser necessário também um acompanhamento aí do psicopedagogo. E pensando nas leis que amparam, né, a criança que está dentro do espectro autista, todos eles são amparados por lei com direito ao monitor em sala de aula, que é o professor de apoio, como conhecido, né? A gente tem a lei conhecida como Lei Berenice Piana, que garante o direito a essas crianças a um professor de apoio, né? Então, pensando que o tratamento de uma criança autista, ele é multiprofissional. Há um tempo atrás falava sobre a luta para que o autista tivesse esse tratamento. Qual é a realidade hoje? Bom, né, as leis, elas trazem esse amparo, né? Principalmente a Lei Berenice Piana, que ela dá o direito ao diagnóstico e intervenção precoce. Mas a gente sabe que a realidade que nós temos hoje na sociedade, ela não atende ainda essa necessidade justamente porque existem poucos profissionais que são especializados na área, né? Aqui em Maiuaçu a gente tem alguns serviços, né, pela rede pública de saúde que recebem, que fazem o acolhimento desse público. Mesmo assim, o número, digamos que, de profissionais, ele é tão pouco que às vezes acaba não atendendo toda a demanda que necessita dessas intervenções. O autismo não tem cura, né? Entende-se que quando não estamos falando de doença, não estamos falando de cura. Mas o que a gente tem diante de um tratamento, a gente chama de padrão ouro dentro da clínica, né? O que é o padrão ouro? É o tratamento correto para se intervir com crianças autistas. Dentro de 0 a 5 anos, a gente tem um modelo chamado modelo Denver de intervenção. Esse modelo é o que traz maior comprovação científica de resultado eficaz na vida dessa criança. Após os 5 anos de idade, a gente traz um modelo que não é só um modelo de intervenção, como é uma ciência, que é o ABA, que é a análise aplicada do comportamento, que vai intervir desde os 6 anos, dali para frente na vida da criança. Mas a gente tem o que a gente chama na clínica de muitas remissões sintomatológicas, de algumas disfunções que o autismo traz, principalmente de desregulação emocional, que podem ser, digamos que, reduzidas nesse processo de intervenção. Mas a cura não existe. Nesse entendimento, faz necessário compreensão e também respeitar as diferenças, não é isso? Totalmente, né? E eu costumo dizer o seguinte, que para que eu possa respeitar alguma coisa, eu preciso conhecer. A gente só aprende a respeitar quando a gente conhece mais, né? Então, se a gente pensar há décadas atrás,
houve muito desrespeito, por exemplo, com o público síndrome de Down. Quantos nomes essas crianças já receberam, né, ao longo da história da saúde mental. E quanto mais as pessoas foram conhecendo, se familiarizando com a síndrome de Down, mais respeito foi adquirido. Então, quanto mais a gente falar sobre autismo, quanto mais a gente buscar informação, mais respeito, porque a gente vai entender que, na verdade, ali existe apenas uma diferença. E enquanto seres humanos, se a gente parar para pensar, nós todos já somos diferentes, né? Só que a diferença ali se acentua numa condição de funcionar. Doutora Márcia Rodrigues, diante do que foi exposto sobre o autismo, podemos definir e resumir que é um jeito único e diferente de ver o mundo. Exatamente. É um jeito singular de ser, por isso que a gente fala muito sobre esse universo singular, né? Que é uma maneira diferente de enxergar o mundo, né? Mas são pessoas, eu escuto muito isso, então por serem tão diferentes, eles são capazes de amar? Eles sentem empatia? Então, respondendo a essa dúvida também, sim, eles amam, têm empatia, só que eles demonstram isso de uma forma diferente que nós. Como nós já somos adultos e já somos mais adaptativos ao meio, cabe a nós, enquanto adultos, tentarmos entender melhor o universo deles, para que eles consigam ter uma interação recíproca muito melhor, né? Mas, pensando na perspectiva da prevalência de autismo hoje em dia, né? A última pesquisa foi em março de 2020, que vem dos Estados Unidos através do CDC, a cada 54 crianças nascidas, uma é autista. Quando a gente pensa pela perspectiva, isso é muito grande, né? Então, 54, uma será autista e as outras demais alterações que irão surgir. E essa pesquisa de prevalência, ela não é tão diferente aqui no Brasil. A gente vê essa incidência acontecendo perto de nós, né? Então, como a gente tem uma prevalência muito alta, isso nos convida a mais informação, a buscar por mais conhecimento, né? Tem um aplicativo que foi desenvolvido nesse trabalho meu de pesquisa no mestrado, que se chama Meu Filho e o Autismo. Esse aplicativo você pode baixar ele gratuitamente e lá você pode identificar os primeiros sinais de autismo e vai direcionar quem estiver nesse aplicativo a quais profissionais procurar, o que cada profissional, digamos que qual a função de cada profissional na intervenção profissional de cada paciente, né? Então, acho que seria um bom direcionamento para quem quer entender um pouquinho inicialmente. Uma boa prestação de serviço também, não é? Sim, exatamente. Doutora Márcia Rodrigues, muito obrigado pela participação. Eu que agradeço, tá? Muito bem, assim nós conversamos com a doutora Márcia Rodrigues, psicóloga clínica, especialista em autismo, destacando essa importância da conscientização sobre o autismo. Para você, ouvinte da Manhã ou boa tarde. Para você, internauta, muito boa tarde. Sintonia da Tarde. E o entrevistado do dia.